Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafa da Jeps. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito na moda. Falar sobre coach, sobre coaching, sobre técnicas de coach. Não vou falar disso não. Já que está na moda, eu vou trazer as técnicas de gestão de um técnico, de um coach de verdade. Do Coach K. Quem é o Coach K? Coach K, ele era o treinador da Universidade de Duke desde 1980. Ele aposentou o ano passado. O Coach K, ele chama Mike Krzyzewski. Ele fez um livro que chama Liderar com o Coração. Tem mais livros que ele fez. E ele tem umas técnicas de gestão muito legais para administração de grupo. Ele foi auxiliar técnico do Dream Team nas Olimpíadas de Barcelona em 92, que vieram os craques da NBA, o Michael Jordan, o Magic Johnson, o Larry Bird, entre outros. E ele ganhou 3 vezes as Olimpíadas com a seleção de basquete dos Estados Unidos. E ele entrou no Hall of Fame do basquete em 2001. Ele treinava na Universidade de Duke, então ele era acostumado a treinar atletas da mesma idade ou da mesma faculdade em períodos diferentes, ou quando eles eram os rookies, os novatos, ou quando eles já eram os veteranos, é, em momentos diferentes da vida. Aí você vai falar assim: Rafa, você traz o cara que treina a nata da NBA, os melhores jogadores de basquete do mundo, e o meu time aqui? Aqui eu tenho o que foi descomissionado, o que não está afim, o que já esteve afim e agora ele quer outra coisa da vida. Não, quando ele treinava os técnicos, os jogadores, o técnico que treinava os jogadores da faculdade, ele pegava os jogadores sem saber, desengajado, não formado, e transformava eles em atletas engajados e vencedores. Quando ele treinava o pessoal da NBA, os Dream Teams, ele tinha que lidar com o ego deles. Ele sempre teve um problema na hora de cuidar do time. Na parte da NBA, por quê? Porque eles eram talentosos e famosos já. Eu pensou que ele tinha que falar com gente que sabia jogar basquete muito melhor que ele, mas como líder, usando o talento dele e essas dicas que eu vou passar para vocês, ele conseguia colocar todo mundo no mesmo objetivo. Olha, a primeira ideia que ele tinha era abnegação. Significa ter em mente que temos que fazer o melhor para a equipe. Nem sempre o meu interesse ou o interesse de um gerente é o que vai fazer o time chegar ao resultado. Mas se a gente conseguir casar esses interesses em prol de um bem maior, nós vamos chegar num resultado e vamos chegar muito longe. A adversidade. Saber que vai ter problema. Sempre vai ter problema. Isso aí vem lá até do budismo. Viver é sofrer. Mas a gente tem que viver mal? Não. É a gente saber que vai ter adversidade. Às vezes, essa adversidade vai ensinar a gente que é muito mais importante a gente saber se portar e como nos comportar no momento ruim do que até saber resolver o problema. É saber encarar o problema de frente. Até ele fala aí, ó, a diversidade pode nos ensinar mais sobre nós mesmos do que o sucesso. E às vezes superar um obstáculo é mais gratificante do que alcançar uma vitória fácil. Adaptabilidade, ó, lembra do antifrágil, da antifragilidade, da resiliência? A gente saber que nenhum time ou indivíduo é igual ao que você já teve e ensinou no passado. Cada um é um. Lembra da individualidade da pessoa. O seu plano precisa se enquadrar que você e sua equipe são no momento. Às vezes você tem um gerente ou um agente comercial que o ano passado ele estava muito bem, o semestre passado ele estava muito bem. Mas nesse semestre ele está com problema em casa, ele está com problema de dinheiro, ele está com problema na família, brigou com o namorado, ele brigou com a namorada, com o namorado e não está se sentindo bem. Perdeu o cachorro, a mãe está doente, o carro quebrou, não teve um desempenho esperado a hora que foi ganhar o PDG. Se a gente souber e tiver na cabeça que a adaptação é importante, o Coach K vê isso nos times de basquete dele e isso a gente pode trazer para a nossa vida. Gente, o aprendizado é escutar. O segredo é ter a escuta ativa lá da comunicação não violenta. E aprender é viver. A gente aprende com qualquer um o tempo inteiro.
E se a gente tiver um hábito de aprender, nós vamos longe. É escutar, é ver o que não dá para ser visto, escutar o que não pode ser ouvido, a linguagem corporal dos seus funcionários, o clima do ambiente, como um está reagindo a cada situação. Esse aprendizado vai só fazer a gente crescer. Comunicação. É aquela transparência, né, gente? É você ser um sincericida? Não. É a gente conversar. Ó, um trabalho em equipe eficaz depende totalmente da comunicação. É a transparência, gente. Significa saber transmitir uma mensagem, deixar todo mundo alinhado e sabendo onde a gente quer chegar. Vamos fazer duas perguntas. Como um fala com o outro? E como a gente se escuta? Como a gente escuta o que a gente está recebendo? É enviesado? Todo mundo tem a segurança psicológica que tanto é dita para se expressar, para colocar, para se impor? Fala assim, olha, eu acho que eu tenho uma ideia, eu acho que eu posso trazer isso aqui para colaborar. Ou quando você abre esse espaço ninguém se coloca. Pode ter um ruído de comunicação aí. E a confiança, gente? Confiança é a base de todo relacionamento. Confiança se desenvolve com a comunicação aberta e sincera. E uma vez estabelecida, cria uma visão compartilhada de uma meta em comum. A confiança num time gera a segurança de sabermos que não estamos sós. A crença. Gente, a crença é a fé. É uma fé religiosa? Não, é uma fé de acreditar. Eu acredito em você. Quando você fala com uma pessoa que você acredita nela, você pode trazer o melhor dela para fora. Pode marcar a diferença entre a pessoa ter medo de tentar, do fracasso, e a coragem. Acreditar um nos outros, botar fé no outro, a dependability, é a dependência que você tem um do outro por acreditar, que constrói uma equipe de sucesso. Cultura. Essa a gente vê a cultura organizacional. E quem é a cultura? É nós. Nós somos a cultura. A gente não pode esperar que a cultura surja de maneira espontânea. A gente tem que ensiná-la e tornar parte da rotina. E ela deve ser constante. Não deve só criá-la, a gente tem que perpetuá-la. E quem cria a cultura é a equipe. Desenvolver a cultura significa ter uma tradição que mantenha os padrões que queremos. É a cultura de excelência. A empatia. Ah, como eu gosto de falar de empatia. Ah, Rafa, empatia é só me colocar no lugar do outro. Não é, gente. Não é. A empatia é a gente estar no lugar do outro com as dores, os desejos, a forma de pensar, a criação, a cabeça do outro. Se o outro sabe que a gente entende o que ele está sentindo e por que ele está sentindo e o que levou ele a sentir aquilo, vai gerar o quê? Confiança. E uma equipe com confiança, com segurança psicológica, entrega resultado melhor do que a que não tem isso. E a excelência. A gente dá sempre o máximo da gente mesmo. E o que é excelente e ser excelente para você não é o que é para o outro. Você define o que é sucesso e o que é fracasso. E conhecendo cada um, conhecendo o seu time, você vai saber o que é sucesso e o que é fracasso para cada membro da sua equipe. O que determina o vencedor é a busca contínua pela excelência, é tentar ser o melhor o tempo inteiro. O orgulho. Cara, orgulho é uma palavra perigosa, né? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa legal? E você ter orgulho do seu trabalho é ruim? Tá vendo como é conflituoso? Ter orgulho significa entender que deixamos nossa marca e que, portanto, devemos fazer tudo da melhor maneira possível. Ele não surge a partir do reconhecimento, mas o fato de darmos nosso máximo e nos orgulharmos do que realizamos. E a pressão? Cara, a pressão tem, sempre vai ter e sempre vai existir. O mercado é dinâmico, o mercado é vivo, o mercado requer a mudança de direção. Ah, a gente sabe o que vai acontecer? A gente não sabe. Mas a gente está preparado para que tudo possa mudar? Ah, isso aí muda a nossa vida, gente. Nós temos que usar aquela frase, aquele jargão de sempre, né? Prepare-se para o pior, mas espere sempre o melhor. O que o Coach K falava também? Se nunca formos colocados em situação de pressão, jamais testaremos nossos limites e nem conheceremos nosso potencial.
Isso eu acho o principal de toda essa ideia do Coach K. Responsabilidade coletiva. Vencemos e perdemos juntos. Ninguém ganha sozinho. E ninguém perde sozinho também. Não adianta falar, aquela carteira é muito ruim, aquele SOP me derrubou, aqueles clientes inadimplentes, a culpa foi deles. A culpa é nossa. E a responsabilidade da vitória também é nossa. Culpa é uma força destrutiva e não tem espaço em uma equipe de verdade. Coach K diz que mais do que mostrar ao seu time o que fazer e como fazer, é construir um vínculo emocional de confiança, valorizando o indivíduo e a sua diversidade, dando espaço para cada um ser como é, e liberdade para que atinjam a sua máxima potência, dentro de quadra e fora de quadra. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Ok? Obrigado a todos pela paciência. Forte abraço.